querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje o meu convite todo especial é para juntos assistirmos a mais uma aula do componente curricular de Ciências da Natureza. E hoje nós vamos estar falando sobre orientação no espaço. Vamos lá entender um pouco? E na nossa aula de hoje, do componente curricular de Ciências da Natureza, nós estamos falando sobre orientação no espaço e movimento. Ao longo de nossa vida, nós temos a necessidade de nos orientar em diversas situações, como para saber onde estamos e como podemos chegar onde queremos. Se nós estamos caminhando em uma rua, podemos nos localizar pelos pontos de referência. Mas você sabe o que é o ponto de referência? Quando nós falamos em ponto de referência, nós falamos em lugares bastante conhecidos pelos moradores de uma região, que ele vai saber estar orientando e informar facilmente um determinado lugar. Aqui na imagem que eu trago para vocês, nós podemos ver o campo de futebol, igreja, escola, teatro, lanchonete, praça. E, através de pontos como esses, são os pontos que nós chamamos de ponto de referência. Um ponto bastante conhecido, bastante identificado. Mas eu pergunto para vocês, será que é só dessa forma que nós nos orientamos? Não. Existem outras formas. Aqui, falando da nossa cidade de Picos, Piauí, eu mostro para você aqui alguns pontos de referência que eu tenho certeza que você já conhece. A Praça Josino Ferreira, a Igreja Matriz de Picos. Esses são exemplos de pontos de referência aqui na cidade de Picos. Mas nós temos vários outros. Aqui eu só citei 2 exemplos para vocês, tá bom? Nós também podemos estar nos orientando através da orientação pelo Sol, que no caso, eu vou fazer aqui uma indagação para vocês. Você sabia que as palavras nascer e pôr são usadas porque os povos antigos acreditavam que a cada dia nascia um novo sol e à tarde ele se punha abaixo do horizonte para morrer? Hoje nós sabemos que isso não é verdade, pois sol nasce e sol se põe. Por causa do movimento de rotação do planeta Terra, responsável pela ocorrência dos dias e das noites. Mesmo assim, as expressões nascer do sol e pôr do sol ainda são muito utilizadas por nós. Por isso, a região onde o sol nasce recebe o nome de nascente, e a região onde o sol se põe recebe o nome de poente. Eu trago aqui a imagem para vocês de uma pessoa se orientando pelo sol e, ao mesmo tempo, utilizando os pontos cardeais. Os pontos cardeais, são os pontos de referência e varia de acordo com a localidade. Por isso, ao percorrer distâncias maiores, é preciso utilizar referências mais confiáveis. Os pontos cardeais são pontos de referências universais, ou seja, eles podem ser utilizados em qualquer parte do mundo, que no caso, como você observa na imagem, são eles: leste, oeste, norte e sul. Nós podemos nos orientar conhecendo as regiões do nascente e do poente do sol. O sol aparece a leste e se põe ao oeste. Observe bem a imagem que eu apresento para vocês. Agora, eu tenho mais uma dica para vocês. Olha só, com base na observação dos astros, especialmente o Sol, os seres humanos criam pontos de orientação como norte, sul, leste e oeste. Se estendermos o braço direito para leste, o braço esquerdo estendido apontará ao oeste. À frente estará o norte, também chamado de setentrional ou boreal,
e as costas do sul, que também é conhecido como meridional ou austral. Pois bem, essas são algumas curiosidades, mas vamos seguir adiante. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns instrumentos também, que são utilizados para nossa orientação espacial. Nós vamos percebendo aqui, como eu apresento para vocês, a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é uma figura presente em mapas e bússolas, tanto antigos como novos. Ela é localizada atualmente para indicar os pontos principais, que é o norte, sul, leste e oeste. E também para indicar os pontos colaterais, que é o nordeste, simbolizado por NE, sudeste, simbolizado por SE, noroeste, simbolizado por NO, e o sudoeste, simbolizado por SO. Os pontos colaterais, eles tornam a localização mais precisa. Ao longo da história, a rosa dos ventos passou por muitas transformações. Antigamente, o desenho dela era mais parecido com as pétalas de uma rosa. Com o passar do tempo, esse desenho foi sendo simplificado. Outra mudança foi a sua função. Inicialmente, a rosa dos ventos foi criada para indicar as direções de onde vinham os principais ventos nessa época. Os povos adotavam nomes e significados diferentes para cada uma época e para cada um desses ventos. Atualmente, a rosa dos ventos é mais usada para indicar os pontos cardeais. Mas eu também quero apresentar para vocês outros instrumentos de orientação. Nós agora vamos falar um pouco, como eu mostro aqui na imagem para vocês, da bússola, que ela é desenvolvida há mais de 2.000 anos. A bússola foi um dos primeiros instrumentos inventados para ajudar a determinar as direções. Ela também facilitou a exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. O funcionamento da bússola é baseado na utilização de ímãs, objetos capazes de atrair alguns metais. A bússola é composta de uma agulha de metal que funciona como um ímã e gira sobre o eixo. Já a Terra funciona como um grande ímã natural, com um polo norte magnético e um polo sul magnético. Como os polos opostos de um ímã se atraem, a agulha da bússola é atraída pelo sul magnético. Por essa razão, a agulha de uma bússola sempre indica a direção norte. Vamos falar um pouco do astrolábio? Olha a imagem que eu trago para você. O que é o astrolábio? Esse instrumento foi desenvolvido por gregos que precisavam resolver problemas matemáticos. Com o tempo, ele se tornou um instrumento muito importante, pois permitia também determinar as horas do dia e posteriormente foi adotado para a navegação. E agora chegou a vez de falarmos do instrumento bastante utilizado por nós atualmente, que é o GPS, o Sistema de Proteção Global, ou simplesmente GPS, sigla do nome em inglês. É um sistema localizado, ou seja, é um sistema de localização desenvolvido na década de 1960. Ele utiliza a informação de satélites que orbitam a Terra para localizar com grande precisão objetos e pessoas. Você já viu alguém utilizando o GPS? O GPS pode estar instalado nos nossos celulares. E quando a gente pega uma direção que não conhece, ele vai te orientar, ele vai estar nos orientando a chegar no destino correto. A tecnologia a favor da sociedade, a favor de nós, seres humanos. Pois é, e você já viu, conhece algum desses instrumentos? Tenho certeza que sim, principalmente o GPS,
que é um meio de localização mais utilizado ultimamente na nossa realidade social. Pois bem, mas eu também queria falar para você que quando nós falamos em localização, nós estamos falando nas direções e alguns instrumentos. Mas se eu sei que você é muito esperto, e é importante que você também utilize os endereços, pois as cidades são bastante grandes e através do endereço fica também muito fácil de você ter a sua localização. Como eu falei para vocês, nós temos instrumentos e temos também a possibilidade de endereços, pois as cidades, as ruas são endereçadas e isso vai te ajudar bastante. E aí, gostou da aula? Aproveitou para conhecer os diversos instrumentos que utilizamos para nos orientar no tempo e no espaço? Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Capricha por aí. Até a próxima aula.